Onde é que bota fixar? Fixado, né? Opa, boa noite. Esperar o Davi entrar aqui. Vinícius, Isamara, São Raimundo Nonato, um abraço. Terra do meu amigo Vitor Paixão. Opa, Davi Carvalho aqui entrou. E aí, cara? Ei, rapaz, tudo bem? Tudo? Tá dando pra ouvir direito? Tá dando pra me escutar? Tá, tô ouvindo. É, esperar o pessoal entrar aqui. Dando boa noite aqui aos participantes. Se eu me esforçar muito pra olhar é porque eu sou míope, viu, gente? Bom, gente, para quem não conhece aqui, eu queria pedir que o Davi se apresentasse, enquanto as pessoas estão entrando. E Davi, apresentação. É, apresentação rápida, né? Eu sou formado em Ciências Sociais, Sociologia, e eu comecei a estudar esse assunto há alguns anos, não tem muito tempo, né? O objetivo sempre foi focar, claro, em uma teoria da revolução. Então, quando você tem um foco mais abrangente, assim, você, você tem que estudar o fascismo pensando também no comunismo, no nazismo. Então, assim, não pode ser um estudo focado só no fenômeno italiano, né? Como alguns historiadores fazem, inclusive. No mais, eu acho que é um tema que, no primeiro momento em que a pessoa entra, ela percebe uma certa escassez de bibliografia. Porque assim, Pedro, se você for estudar o nazismo, dá para estudar só com livros em português. Tem muita coisa traduzida, muita coisa mesmo. Sim, sim. Agora, fascismo não. Você for pegar os principais autores, como James Gregor, Emilio Gentili, Renzo De Felice, eles não têm traduzido em português. Então, assim, James Gregor você ainda consegue encontrar na Amazon para vender, né? Agora, os outros você baixa na internet, enfim. Agora, realmente, é um problema. Você tem que recorrer ao espanhol, ao inglês, ao italiano. Senão, você não tem bibliografia para estudar. É. E é interessante porque nós dois vamos às vezes para rumos diferentes, mas a gente sempre termina lendo praticamente as mesmas coisas, né? Eu comecei a estudar sobre a história do liberalismo, eu entendi que aquilo era uma coisa maior e do mesmo jeito eu fui parar na história das revoluções, né? Que eu acho que teve uma hora que a gente vai ter que começar a entender as raízes do liberalismo do século XIX no fascismo também, né? Pois, Davi, eu queria que tu começasse aí, no caso, explicando o que seriam as origens, de certa forma, do fascismo, né? Certo? Vamos começar? Certo, vamos começar, vamos começar. É, uma observação rápida. O meu objetivo aqui é tratar, é tratar do tema de uma. A gente só tem uma hora para falar a respeito, né? Então, assim, acho que o mais importante tem que ser fornecer ajudar a dar um ferramental analítico para as pessoas, um vocabulário, para elas poderem tratar desse assunto, né? Porque o termo fascismo é provavelmente o termo mais prostituído da política do século XX. Então, assim, ele sofreu um processo muito intenso de inflação semântica, o que quer dizer que ele passou a significar um bocado de coisas. Então, desde 1919, 1920 até hoje, você tem uma dúzia de significados diferentes, usados por lados políticos diferentes, né? Então, assim, fazendo essa observação,
é importante colocar o seguinte, que a gente vai tratar do fascismo italiano, que é o fascismo paradigmático, que é o fascismo originário, que foi modelo de outros paradigmas, e, enfim, que gerou toda essa bagunça, por assim dizer, né? Mas, então, assim, como você falou aí do século XIX, no caso do liberalismo, no caso do fascismo, você é obrigado... Claro, você tem que voltar ao século XIX também para estudar, para conhecer. E, assim, você tem que voltar para conhecer a história do marxismo e do nacionalismo. O nacionalismo, ele ganhou muito vigor intelectual no século XIX. E isso, naquele contexto exatamente pós-Revolução Francesa, pós-repartição da Polônia, foi repartida entre 3 impérios em 1795. Então, essa questão da aspiração nacional instigou muitos intelectuais e muitos ideólogos. E, então, assim, você tem aquele grande nacionalismo da Alemanha, que foi um nacionalismo do período romântico. Você tem autores como Adam Müller, Fichte e alguns outros. Agora, sim, o nacionalismo que é importante a gente focar é o nacionalismo que agrega o elemento econômico. Então, assim, você tem um economista, foi um funcionário público e um empresário, Friedrich List, L-I-S-T. Esse sujeito, ele foi responsável por lançar uma vertente econômica do nacionalismo. Em 1841, perdão, ele lançou o livro chamado Sistema Nacional de Economia Política, se não me engano. E ele defende aquela visão que nós conhecemos em parte do nacionalismo como um protecionismo comercial. Então, assim, ele via a Inglaterra como um grande rival da Alemanha e para favorecer os comerciantes alemães, ele era a favor do estabelecimento de medidas protecionistas para proteger o produto alemão, claro, para proteger a tarifa, proteger os comerciantes. E isso só seria possível através de uma federação alemã, ou melhor, de um Estado federal alemão que não existia na época. Nesse tempo, 1840, você tinha 37 estados diferentes na Alemanha. Eram principados, condados, era uma série de formas diferentes de Estado. E esse projeto dele só vai render frutos mais na frente. É interessante que quem veio a nacionalizar, integrar todos os estados alemães, foram um outro estado alemão, né, a Prússia. Então, assim, o projeto não era o que ele esperava. Ele esperava que uma federação alemã surgisse e conseguisse esse projeto de integrar todos os estados, o que não foi possível. Mas, enfim, o nacionalismo de Liszt, ele foi muito importante por conceber uma economia nacional. Ele era contra a economia liberal, economia de livre mercado, porque ele acreditava que no jogo de nações, ou seja, no jogo entre impérios também, ele via... Sempre havia uma nação mais forte, mais poderosa do que a outra. Ele sempre comparava a Alemanha com a Inglaterra, certo? E para proteger a Alemanha, ele via essa necessidade dessas medidas, dessas medidas protecionistas. Só que o interessante, Pedro, é o seguinte: o nacionalismo dele, o paradigma do nacionalismo era o seguinte. Vou dar um exemplo. O Estado brasileiro precisa proteger o carro brasileiro, impedindo o carro americano de entrar no Brasil. Esse é um exemplo desse paradigma protecionista, né? Que nós ainda conhecemos. Só que o nacionalismo do final do século XIX, que é o nacionalismo integral, que foi aos poucos se tornando um nacionalismo revolucionário, ele é um nacionalismo de uma outra corrente alemã, que diz o seguinte: não, o raciocínio não é esse. O raciocínio é o seguinte: o que é bom para o Estado é bom para os produtos, para os comerciantes. Então, vê a diferença de paradigma. O que era antes, o que é bom para os produtos, o comércio nacional é bom para a nação, virou o que é bom para a nação é bom para os produtos, para o comércio.
Então, nessa mudança de paradigma, esse novo nacionalismo, que é o da Escola Histórica de Economia, ele vai influenciar muitos economistas e todo movimento nacionalista na Alemanha e em outros lugares também. O socialismo, pulando aqui para o outro lado, só para acompanhar um pouco, a gente tem que lembrar o seguinte, que o nacionalismo e o socialismo, ou melhor, o marxismo, eram programas políticos diferentes. Aliás, programas políticos rivais. O que eu quero dizer como programa político? O objetivo de ambos era inocular sentimentos coletivistas na massa para atribuir um propósito a elas, para colocar elas para seguir a causa deles, do grupo deles. No caso, o grupo nacionalista do grupo marxista. E o que os nacionalistas tentaram fazer? Qual é o sentimento coletivista que eles tentaram inocular? Eles tentaram nacionalizar as massas. E os socialistas marxistas tentaram classizar. Ou seja, eles tentaram inocular nelas o sentimento de pertencimento à classe, ao proletariado, né? Então, assim, os marxistas, desde o início, vou colocar aqui, desde 1848, 1850, eles apostaram na classização da massa. Eles apostaram na proletarização. Ou seja, o agente revolucionário, o agente histórico revolucionário, era o proletariado. E eles passaram décadas e décadas apostando só no proletariado. Desde 1850 até a primeira década do século XX. Porque, nesse momento, depois de 60 anos, eles perceberam que o proletariado não iria fazer revolução. Então, essa percepção, ela nasce ela vem de um momento de crise do marxismo. A última década do século XIX foi marcado por um período chamado de crise do marxismo. Esse termo foi dado por um político tcheco, o Masaryk. Ele que percebeu que havia um certo estado de dissensão, de crítica à ortodoxia marxista, principalmente, e de uma vontade de renovar as concepções marxistas, as concepções nucleares, né? Porque em toda a sua obra, Marx criou uma teoria da sociedade, uma teoria da revolução, uma teoria da economia, uma teoria do conflito social, e sintetizou tudo para eletrizar um programa de libertação humana. Certo? O problema é o seguinte, Marx, de tantas teorias que ele criou, apesar de toda essa diversidade, quer dizer, você vai no setor de humanas, se você for no curso de geografia, tem disciplina de Marx, sociologia disciplina de Marx, história, filosofia, por aí vai. Mas, apesar dessa diversidade, tem uma série de elementos que não encontraram lugar na teoria de Marx. Ou seja, ele não achou que esses elementos não mereciam atenção, ele achou que eles não mereciam uma teoria. Então, do que eu estou falando? Estou dizendo que Marx não tem uma teoria da nação, não tem uma teoria do direito, do Estado, do intelectual, do partido, da violência, etc. Ele é uma série de pontos que não tem. Marx toca neles, faz considerações, mas ele não chega a formular uma teoria. E esses são pontos que os seus discípulos vão ter que melhorar nas gerações seguintes. Então, olha só que interessante. Na geração seguinte, vamos chamar aqui de segunda geração marxista, dos anos 70 e 80 do século XIX, você tem aí, aparece o darwinismo, e os marxistas correm para incorporar, para absorver o darwinismo para dentro do marxismo. E eles conseguem. Todos eles daquela geração se tornam darwinistas. Surge a democratização, eles se tornam logo social-democratas também. O Partido Social-Democrata Alemão é desse período. Questões de ética são incorporadas também. Essa segunda geração. Então, assim, é interessante, porque essa é uma geração um pouco ortodoxa, mas ainda assim eles percebem certas falhas de Marx e tentam corrigir. A geração seguinte, essas falhas, elas se tornam cada vez mais evidentes. Então, assim, essa geração seguinte, que é a geração do
do começo do século XX, é a geração de Lenin, é a geração de Georges Sorel, entendeu? É Stalin, é a geração, são os cavaleiros da Revolução. Porque se Marx foi a besta, uma besta da Revolução, se marxismo foi a besta da Revolução, os cavaleiros são os membros dessa geração. Certo? E como eles conseguiram fazer? Eles tiveram de fazer tiveram que reavaliar o projeto marxista, as concepções teóricas de Marx. Então, nesse período, quais serão as novidades? Vai ser introduzida uma teoria da violência marxista, uma teoria do mito marxista, uma teoria da nação, vai surgir uma teoria do intelectual, uma teoria do partido. Eram todos pontos que não eram abordados no marxismo anterior, como eu falei, da primeira geração, da segunda geração. E essa nova geração, esses novos autores, eles dão eles atualizam, né? Então, assim, para você ver por que é que o marxismo no século XX teve tanto sucesso, por que ela é tão plural, tão versátil, você tem que voltar para essa geração para você ver o sucesso deles e incorporar tantos elementos para dentro da teoria marxista. Certo? Lenin, Marx tem muito pouco sobre o papel do intelectual, ou quase nada. Lenin resolve esse problema. Marx não tem nada sobre o partido, Lenin resolve também. Georges Sorel criou uma teoria da violência, a teoria do mito. Então, são todos autores importantes. Também tem que lembrar que esse é o período em que surge... Bom, as ciências sociais, elas surgiram no contexto universitário mais ou menos no final do século XIX. Então, assim, eles vão incorporar também as novidades das ciências sociais, certo? A teoria dos grupos de Ludwig Gumplowicz, Vilfredo Pareto, Gustave Le Bon e tantos outros, que muitos eram sociólogos e também socialistas. Então, assim, eles não foi difícil de beber dessa fonte para eles, né? E assim, por que outra importância desse momento? Eles percebem que o proletariado não vai ser o agente da revolução. Georges Sorel escreve em 1908 um livro a respeito. Durante a Primeira Guerra Mundial, os partidos socialistas que esperaram tanto por uma revolução do proletariado, que o proletariado se indispusesse contra a nação, isso não aconteceu. Então, eles começam a perceber essa falha, ou seja, apostamos no cavalo errado. Enquanto os nacionalistas passaram todo o século XIX apostando na nação, nós passamos 60 anos apostando no proletariado e fomos traídos. Eles não vão fazer revolução. Então, nesse período, vão surgir possíveis novos agentes revolucionários para o marxismo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles viram potencial revolucionário em outros agentes, que não havia antes. Então, assim, o Estado começa a se tornar eles começam a ver o Estado como um possível agente. O Estado, a nação, o exército, certo? Não é à toa que Mussolini, no primeiro momento do fascismo, ele vai apelar para os ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, elementos que estavam fora da teoria e são a própria guerra, né? Quer dizer, Marx viu algumas guerras, mas ele, apesar de alguns comentários em cartas e outras fontes, ele não chegou a criar uma teoria da guerra, nem chegar perto disso. E você veja o pessoal dessa geração, eles viveram a Primeira Guerra Mundial. Entende? Isso teve um impacto muito grande. Então, assim, Davi, Opa! é interessante tu falar sobre isso. Eu lembrei também de um movimento que é um dos pais do fascismo italiano, especificamente, que é o irredentismo, que é a noção de terras irredentas, né? Que existia também aquela preocupação com o tamanho do território como nação, né? Que, inclusive, existe aquela questão que eu acho que talvez vou abordar mais para frente, que é a parte da Itália, que é de filme, né? De Fiume, na verdade, que é um pedaço da Eslovênia.
existe essa questão da Itália querer se conscientizar como nação até onde é suas terras, né? O Império Austro-Húngaro, ele tinha uma série de... Ele tinha sob seus domínios uma série de terras que os italianos acreditavam que historicamente pertenciam a eles, né? Fiume, que tem um nome esloveno, que eu não vou lembrar, era uma dessas terras, né? E você lembra como é o nome? Vou já lembrar. É Tá, tá. porque eu tô lembrando por causa da banda da Iamba, uma banda italiana. Ah, certo, certo. Enfim. Bom, claro, a disputa por reaver essas terras vai ser um dos elementos que vai ser abordado durante a guerra e no período pós-guerra também. Em um momento mais à frente, eu vou tentar voltar a essa questão, certo? Eu vou só terminar esse raciocínio sobre a origem do fascismo. Então, assim, eu falei sobre o nacionalismo e sobre o socialismo como dois programas rivais, que eles rivalizaram durante muitas décadas. E durante esse período, claro, o nacionalismo, ele percebendo as vantagens do socialismo, percebendo que o socialismo poderia ganhar terreno entre os proletários, entre os operários alemães, eles começaram a apoiar políticas sociais. Então, surge toda uma linha de legislação social na Alemanha que começa a cooptar também o proletariado para dentro da Casa Nacional. Então, surgem associações de defesa pública dessa nova legislação social. E, ao mesmo tempo que isso acontece, os socialistas eles vão tentar também absorver alguns valores da nação. Ou seja, o nacionalismo ele tentou absorver essa defesa dos direitos sociais dos trabalhadores, e os socialistas vão tentar um pouco mais à frente absorver, vão tentar criar uma teoria da nação, porque eles vão perceber que a nação, claro, que a nação é um elemento muito importante. Porque, assim, Marx, em alguns momentos da obra dele, por exemplo, 1848, período de 1848 e 1850, ele acreditava que as nações eram meros fenômenos derivados da burguesia. Então, assim, quando ele olhava para a Alemanha, aliás, quando ele olhava para a Inglaterra, ele não via a Inglaterra, ele via o capitalismo industrial, certo? Não importa o projeto político que estava lá, porque aquele projeto político, ele é um fenômeno derivado do estágio do capitalismo, certo? No caso, era o estágio industrial. No caso para a Alemanha e para os outros também. Então, assim, para Marx, o proletariado, nesse momento, a gente está em 1848, ele não tem nação. Ele não tem nação, ele tem a classe, ele não tem nação. Porque não tem nação, a nação é só capitalismo. Então, Marx acreditava, ele chegou a defender algumas aspirações nacionais em 1848. Em 1848 você lembra, né, que houveram algumas revoluções de caráter nacionalista, e Marx chegou... A briga entre os tchecos e o Império Austro-Húngaro em 1948, que gera todas aquelas revoluções. Acho que eu até cheguei a falar sobre isso contigo, mas vamos entrar no assunto não. Prossiga. Tá. Certo. De tantas aspirações, de tantos combates, tantos combates nacionalistas nesse período, Marx apoia 3, que é o da Alemanha, o da Hungria e o da Polônia. E por que ele apoia? Porque ele acredita que esses 3 são agentes históricos, ou seja, são agentes que, assim que conseguirem o que eles querem, assim que eles atenderem às aspirações, no outro dia seguinte, vai haver uma revolução do proletariado. Então, esse é o motivo de ele defender as causas nacionalistas desses agentes. Os outros são todas nações que vão, como disse Engels, que vão sumir em holocaustos nacionais, certo? E o holocausto da revolução. Toda essa causa dos tchecos, dos croatas, eslovacos, esse povo vai todo sumir. E o Engels, inclusive, ele tem um lado assim meio racista, né? Ele tinha um certo preconceito com os eslavos.
Então ele achava que eles tinham mais é que sumir mesmo dentro da expansão do Império Alemão, que logo se tornaria o Estado proletariado, o Estado revolucionário do proletariado. Mais à frente, Marx vai reconhecer, em 1867, quando ele escreve o Capital, ele vai reconhecer a possibilidade de vias nacionais de alcançar o capitalismo. Porque no momento inicial, 1850, 1848, ele não acredita nisso. Quem acredita nisso é o List, que eu me referi, que todos os estados podem alcançar o capitalismo industrial. Marx não acreditava nisso. Mas em 1867, ele começa a acreditar, porque afinal, ele vê o desenvolvimento da Alemanha. A Alemanha, nesse momento, já está virando uma potência industrial, né? E ele vê outros países que conseguiram se desenvolver também. Então, assim, por que eu estou falando disso? Porque esse é o máximo de considerações sobre a nação que Marx tem. Marx não tem uma teoria da nação. E durante a próxima geração também não vai formar uma. Vai ser nessa terceira geração que eu falei que vai surgir uma teoria da nação. Na Áustria, ou seja, no Império Austro-Húngaro e no Império Russo. E por que surgiu nesses dois lugares? Porque ambos eram estados multinacionais. Quer dizer, dentro do Império Austro-Húngaro você tinha uma dúzia de nacionalidades ou de etnias diferentes. E etnias que aspiravam a alcançar alguma independência cultural política. Então, assim, é só em 1911 que vai surgir a primeira teoria da nação marxista, concebida por Otto Bauer, que ele é da tradição austro-marxista, que, enfim, é uma tradição importante do começo do século. E quem sabe quem também vai fazer uma teoria da nação? Lenin, pelo mesmo motivo. Na Rússia, ele percebia que o proletariado tinha aspirações nacionais também. Ele via aquelas etnias diferentes brigando dentro do partido. Ou seja, eles eram socialistas, mas não eram bastante. Eles queriam mais. Eles queriam que o socialismo atendesse às causas, às aspirações nacionalistas deles, de cada um. Então você tenta juntar esse povo todo dentro de um partido para discutir qual é o programa que deve ser lançado e você não consegue, certo? Isso é um problema. Otto Bauer tentou resolver essa bagunça na Áustria, não conseguiu. Ele escreveu uma teoria importante, mas por falta de tino, de gênio político, ele não conseguiu impor as ideias dele ao partido. Ele não conseguiu unir. Lenin conseguiu, certo? Lenin defendeu que o partido era a consciência do proletariado, e o proletariado tendo essas aspirações nacionais, o partido teria que atender também. Então ele chega a fazer essa defesa, realmente. E ele consegue, assim, integrar uma teoria da nação ao marxismo. Mandar um alô pra Sarinha, do ICC, que acabou de entrar. Então, assim, Pedro, para reverter esse atraso, só nos anos 10, quer dizer, em 1911, o livro do Otto Bauer. Lenin, eu acho que até antes de 1920, ele lança a teoria dele. Tem uma teoria do imperialismo também. Então, é nesse período que vai começar a surgir uma aproximação teórica, ou melhor, conceitual, entre nacionalismo e socialismo, certo? Os nacionalistas italianos, nacionalistas revolucionários, na verdade existia um monte de tendências nacionalistas na Itália. E um nacionalista, ele era um escritor, Enrico Corradini. Ele era um escritor literário, um romancista. Em 1902, ele se torna um escritor político. E ele se torna um defensor da causa nacional. Mas mais do que isso, ele se torna um defensor da Revolução Nacional. Ele é um nacionalista revolucionário. E ele é tão influente que ele consegue expulsar todas as tendências nacionalistas diferentes e unir todo o nacionalismo ao redor de si. E Corradini vai absorver para dentro do nacionalismo algumas concepções importantes da luta de classe, do marxismo. Ele percebe que o marxismo tem muito potencial revolucionário, claro, principalmente a concepção de luta de classes. Então ele joga fora todo aquele cientificismo, todo aquele determinismo econômico, aquele elemento fatalista e Marx,
Ele abandona tudo aquilo porque não é importante. E traz para dentro do nacionalismo a concepção de luta de classes. Só que ele reverte, certo? O que era luta de classes, ele transforma em luta de nações. Por quê? Porque o proletariado, existe o proletariado doméstico, certo? Mas existe a nação proletária. E existe a nação... Peraí, Davi, tô pedindo para tu repetir aqui o nome do autor nacionalista, do Corradini. Enrico Corradini. Enrico Corradini. Sim. Nós vamos depois, nós vamos colocar aqui a lista do que nós falamos, biografia, viu? Certo. O Corradini, Pedro, ele traz para dentro do nacionalismo a concepção marxista da luta de classes. Ele se apropria dela e reverte. Ele transforma em luta das nações, em luta de nações. Você tem, não é mais o proletariado contra o burguês, é a nação proletária contra a nação burguesa, que ele chamava de nação plutocrática. E ao mesmo tempo que ele faz isso, quer dizer, em 1910 ele lança essa concepção na Associação Nacionalista, né? Depois de ele fazer isso, ele cria, Pedro, um vocabulário e um programa político ao redor desse vocabulário que acaba se tornando hegemônico. Ou seja, os socialistas italianos revolucionários vão perceber o enorme potencial revolucionário dessa concepção e vão adotar esse vocabulário, certo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Você, de um lado, nacionalistas tentam absorver concepções socialistas e os socialistas tentam absorver concepções nacionalistas. E esses dois começam a se aproximar, ambos os lados. O Corradini, por exemplo, ele tem uma série de declarações em que ele fala que não vê problema nenhum de os dois lados estarem juntos em uma revolução. E por causa de uma série de eventos, depois dessa aproximação conceitual que eu apontei aqui, a gente pode chegar a uma concepção originária do fascismo como uma síntese nacional socialista. Certo? Eu sei que esse termo nacional-socialismo é muito atrelado ao regime nazista, porque ele usou o nome como título do partido, como nome do partido. Mas vamos esquecer um pouquinho aqui o que ele está tão atrelado assim ao nazismo e vamos pegar essa ideia do nacional-socialismo. Ele é uma síntese política, Pedro, que estava na base quer dizer, fundamentou o fascismo, possibilitou o fascismo, teórica e politicamente, e também o nazismo e tantas outras revoluções. Essas revoluções da África, da Ásia, as revoluções americanas, de libertação nacional, as revoluções de independência, por exemplo, aquelas nações Angola, Moçambique, que em 1962 tentaram se sair do Império Português. Todos esses projetos eram projetos nacional-socialistas. Por quê? Porque eram projetos de libertação nacional, eles tinham concepções nacionalistas, mas eles também tinham concepções socialistas. E eram financiados pela União Soviética, pela China, entende? Então, assim, essa é uma fórmula política que a gente vê no fascismo, mas a gente também vê nesses outros fenômenos políticos. E é interessante, Pedro, que de uma série de autores que estudam o fascismo, como alguns que eu já apontei no início, você tem alguns historiadores e filósofos, etc., mas você tem só uma pessoa que conseguiu perceber isso bem e conseguiu levar essa concepção do nacionalismo, do nacionalsocialismo, como uma chave, como um conceito para entender esses outros fenômenos políticos. Ele é justamente a única autoridade em fascismo e em socialismo, que é James Gregor. Certo? Então, Zev Sternhell, que é um outro autor, ele também chega a falar isso, da síntese nacional socialista. Mas ele não chega a explorar as consequências políticas dessa síntese, desse fenômeno, desse novo fenômeno do século XX. Certo?
E isso não existe no século XIX. Isso é uma novidade do século XX. Então, para entender a revolução no século XX, essa novidade, o estudo do fascismo pode ajudar. Porque é um caso menor, certo? Você for estudar, por exemplo, na União Soviética, é um pouco mais complexo. O fascismo, isso fica um pouco mais evidente. E é uma chave que você consegue para entender o sentido da revolução no século XX. Então, claro que eu estou falando dessa síntese que fundamentou o fascismo, mas você vai ter outros elementos também. O principal deles é o idealismo do filósofo italiano Giovanni Gentile, que era um hegeliano e que ele tem um projeto de revisão do hegelianismo e faz uma revisão do marxismo também. Ele também é um desses autores que publicaram a respeito de Marx, da obra de Marx, no final do século XIX. E você pode falar que, em termos de história das ideias, em termos intelectuais, que o fascismo ele é uma síntese entre essas três matrizes: nacionalismo, socialismo e atualismo, que é como chamar, é o idealismo de Gentile. E, claro, o idealismo de Gentile também serviu como mais um fator de integração, de aproximação do nacionalismo e do socialismo. Então, essa é a síntese, Pedro. Para você entender, assim, intelectualmente, você ter um retrato do fascismo, você pode voltar para essas matrizes. Porque durante todo o período, ou seja, desde o começo do movimento, em 1919, até a desarticulação do regime fascista em 1945, você vai ter elementos nacionalistas, socialistas e idealistas se revezando, se unindo ou se atacando, tudo dentro do fascismo. Você tem algumas outras matrizes intelectuais também marginais, que não vão se integrar ao fascismo da maneira como essas outras se integraram. Um exemplo, futurismo, que você deve conhecer, que é a proposta artística de Marinetti, certo? 1912. Sim. Tem o Manifesto Futurista, acho que de 1908, né? 1912. Certo. Acho que Certo. Você tem outras matrizes marginais, republicanismo, liberalismo, enfim, você tem uma série de outras coisas. Cientificismo. Oi? O cientificismo. Onde é que o cientificismo entra nessa história? Porque eu estava lembrado, até escrevi sobre isso quando fui falar aquele coisa sobre a ciência. Um dos pais da estatística moderna, que no caso é o Corrini, ele tem um livro de 1927 que acho que é a História da Ciência do Fascismo. A tradução seria algo mais ou menos assim. Não acho que uma coisa faz muito tempo que não foi traduzida. Se existia essa noção, eu acho, na verdade, eu acho que o nazismo se apropriou bem mais disso, uma noção de tentar se criar um regime científico dentro do fascismo. Isso seria mais marginal dentro do regime ou não? Sim. Não se integrou qual era a ciência fascista? É a ciência de Giovanni Gentile, é a ciência, algo da ciência socialista, certo? Eu não sei te dizer sobre algum projeto específico cientificista, não me recordo de nenhum autor que tenha tratado ou contribuído. Eu acho que eles exploraram muito a estatística. Na verdade, muitos nós usamos hoje da estatística moderna, de desigualdade social, tudo isso até a escala, que quem criou no caso, foi esse cara, Corrini, né? Eu já lembrar depois, eu coloco o nome dele, quando ele for fazer a biografia aqui. Já vi referência de fato. Mas, como eu falei, as principais são essas três. E no nazismo, por exemplo, você tem um forte elemento do racismo, né? E que não existe no fascismo, certo? Muito antes do final da década de 40, 1936, 1938, os fascistas estão sempre criticando as noções nazistas. Quando eles traduzem os livros da ciência nazista para a Itália, para o italiano, são sempre com prólogos críticos, certo? Dizendo que certas concepções nunca vão entrar no fascismo. Na tradução das obras de Carl Schmitt, por exemplo, nos anos 30, foram desse jeito. Eles traduziram, mas fizeram crítica de uma série de concepções. Mas,
com o fim da década, com o aumento do poder da Alemanha e a diminuição da hegemonia italiana, eles acabam entrando nessa zona de influência alemã, no final, no final dos anos 30, até chegar Pois é. Oi. Se eu não me engano, eu acho que as primeiras leis de restrição de mercado a judeus, isso já é 38, 39. Isso tá até em um filme do. Minha memória está horrível. Do mesmo autor do Feios, Sujos e Malvados. Mas vamos pular isso aí, que depois eu vou lembrar o nome do filme, botar como referência aqui. Certo. Héctor Escola. Certo. Isso tá num filme do Héctor Escola, que é um relato pessoal que ele viu. Entendi. Não, é verdade. É desse período mesmo. Eles sempre barraram essa influência alemã racista. Porque o racismo nunca foi um elemento do fascismo. Ou ao menos era um elemento bem marginal. Você tem alguns autores que defendessem, mas era muito pouco e nunca se integrou ao fascismo oficial. Certo? Quer dizer, nunca até o período da guerra. Porque nesse período a Itália vai perder muita hegemonia e o próprio governo fascista também. A ponto de que em 1943 existe um golpe interno articulado pelo legislativo, pela monarquia, para tirar Mussolini do poder. E eles conseguem. Só que os nazistas vão atrás e, bora, vem cá, e bota ele de novo, certo? E no momento que bota de novo, no momento que o Mussolini volta, assim, já completamente cansado, arruinado psicologicamente, certo? Esse Mussolini de 1943 está muito longe do Mussolini de 1930, do Mussolini de 1922. Ele é um Mussolini arrasado, ele está muito cansado, tá entendendo? As circunstâncias dele são as piores possíveis. E ele volta para assumir o governo, e é interessante que nesse momento a Itália está livre da monarquia, está livre de influências políticas alheias, do legislativo, de setores nocivos do exército. Ela está livre de tudo isso. O fascismo, ele tentou realizar um totalitarismo, mas ele sempre pretendeu realizar, mas nunca conseguiu. Porque na Itália, ele tinha que, como eu acabei de apontar aqui, ele tinha que dividir o governo com a igreja. Ali do lado tem a monarquia, tem a igreja. Eles não conseguiram absorver o exército por inteiro, as universidades, tá entendendo? E o que, na medida que eles que eles foram absorvendo esses elementos, parte deles, esses elementos iam puxando também o fascismo, iam desfascistizando o fascismo, por assim dizer. Tá entendendo? Então ele ficou no meio caminho que, por exemplo, o nazismo não teve esse sucesso. O nazismo não teve que lidar com a igreja, assim, não tinha ali a instituição da igreja, não tinha uma coroa com a qual ele iria dividir o poder. Você não tem essa dificuldade. O fascismo teve toda essa dificuldade. Inclusive, um outro fator que eu nunca vejo ninguém comentar, mas é a quantidade de turistas que tinha na Itália. Quer dizer, a Alemanha, muita pouca gente visitava, mas a Itália, você vê registros de autores do século XVIII falando de como amaram ir para a Itália, e das obras de arte e tudo mais, né? Você lembra, Goethe tem um livro, Viagem à Itália, só contando, enfim, os causos dele na Itália, os museus que ele visitou. Então, assim, a Itália sempre foi assim, infestada de turistas. E alguns autores, olha que interessante, apontam que nunca houve... um dos motivos da Itália não ter essa tendência, não ter apelado ao genocídio, é porque havia muitos turistas lá. Havia muita gente de fora, havia muita atenção internacional, certo? A Alemanha não. Quer dizer, qual é o turismo em Berlim no começo do século XX? Muito pouco. Quem é que se interessa? Mas eu já entrei aqui um pouco nesse tema da história do fascismo. Eu vou tentar resumir um pouco, ou seja, não tem como eu contar a história do fascismo, mas tem como eu dar uma noção de cronologia, né? Uma cronologia geral para o pessoal ter noção. Então, assim, o primeiro fascismo é de 1919. Mussolini era um socialista, certo? Isso precisa ser dito. Isso é interessante, que isso é uma coisa tão evidente
para quem estudou um pouco de história do fascismo. E assim, tem gente que nunca leu e acha que não tem nada a ver dizer que Mussolini é socialista. Acha que é intriga da direita. E assim, as informações confirmando isso é tão abundante, Pedro. Ele chegou a ser, se não o principal, um dos principais socialistas da Itália. Ele chefiou o Partido Socialista. E ele pertencia a uma tradição que é a tradição revolucionária. Porque nesse período você tem o socialismo reformista e o socialismo revolucionário. O reformista é o que achava que conseguiria atingir o socialismo, ou causas socialistas, a partir da política, né? E os revolucionários não queriam se comprometer, não queriam compromisso com a política e achavam que nas margens, que através de ações diretas, a política do porrete, por assim dizer, eles iriam conseguir alcançar o socialismo. E o Mussolini era o principal deles, foi o grande intelectual e grande ideólogo dessa vertente do socialismo. E essa vertente, Pedro, ela é chamada de sindicalismo revolucionário. É inaugurado por Georges Sorel. Voltando um pouco aqui à questão da crise do marxismo, você tem uma série de novos marxismos, de revisões do marxismo, e muitos autores lançam, e Georges Sorel lança esse programa, né? Ele lança o sindicalismo revolucionário, que é uma tentativa de jogar fora a mesma coisa que Corradini fez, mesma coisa. De jogar fora todo o cientificismo marxista, joga aquilo tudo fora, porque nada daquilo vai ajudar a fazer a revolução. Ou seja, o sujeito só estava empenhado em uma coisa, fazer a revolução. Agora, certo? O que é que eu preciso para fazer a revolução? Ele criticava Marx, dizendo que Marx não entendia tudo de história do capitalismo, mas não entendia nada de organização do proletariado. Certo? A crítica veemente, né, inclusive. E ele tentou... O movimento sindicalista já existia, era muito forte na França. Na Itália não havia. Até porque a Itália havia se tornado uma nação há pouco tempo, né? Mas na França era um movimento muito forte, era desde o começo do século XIX. E ele foi o primeiro a criar uma teoria para os sindicalistas. Aí ele criou a teoria do sindicalista revolucionário, que é o foco completo na luta de classes. Ele percebeu qual é a concepção que tem aqui no marxismo que vai me ajudar a subverter a sociedade e a política, a fazer a revolução. É a concepção de luta de classes. Ok, pois ele trabalhou com ela. Só trabalhou com ela praticamente. Inclusive, Corradini se apropria da luta de classe, dessa concepção, influenciado por Georges Sorel, certo? Que foi, enfim, o socialista Georges Sorel. E essa corrente que ele lança de socialismo, ela chega com toda a força na Itália, sabe? Se na França já existiam sindicatos, existiam primeiro sindicatos e a teoria veio depois, na Itália chegou tanto sindicato quanto a teoria, chegaram todos juntos, tudo no mesmo pacote, assim, por assim dizer, né? Sindicalistas revolucionários. Oi? Mandar um alô aqui. Não, aproveitar aqui e mandar um alô pro Vitão da Escola Trivium. Pedir para as pessoas seguirem o Vitor, viu? Escola Underline Trivium, quem estiver assistindo a live. Abraço pro Vitão. Grande Vitor. Então, assim, os sindicalistas revolucionários entraram com toda a força na Itália. E Mussolini foi o principal deles. E olha só, Georges Sorel escreveu a respeito da limitação do proletariado como agente revolucionário, certo? E todos os discípulos dele, os sindicalistas revolucionários, eles se apropriaram eles aprenderam isso com Sorel também. Além de que da realidade que eles viam, né? Quer dizer, no começo do século XX, eles viram uma série de greves que o proletariado italiano chegou a fazer e estavam acreditando no potencial revolucionário deles. Mas, com a chegada da Primeira Guerra Mundial, eles deixaram de ter essa crença. Porque eles viram que quais são os grandes agentes históricos, o Estado, a nação, o exército. E Mussolini abandona o proletariado. Ou seja, olha que interessante, o socialismo ele tem esse foco na promoção da revolução do proletariado, mas no momento em que fica evidente que isso não vai acontecer,
não é o projeto revolucionário que eles abandonam, é o agente. Eles jogam fora, descartam o proletariado e vão buscar um outro agente para fazer a revolução que eles tanto querem, certo? Então, assim, qual é o novo agente escolhido por Mussolini? São os ex-combatentes. Ele funda, em 1919, ele junta uma série de ex-combatentes que ele acreditava que formavam uma aristocracia guerreira, certo? Ele acreditava no que ele chamava de trincheiracracia, tá entendendo? É o poder das trincheiras. Ou seja, a maneira de dizer que eram esses combatentes que conheceram a guerra, que sabem o que é sangrar, o que é matar, o que é morrer, que são os homens fortes que a Itália precisa. Não são esses políticos liberais, esses políticos conservadores e liberais, representados pelo Giovanni Giolitti, que era o primeiro-ministro que dominou esse período pré-fascista, né? Então, assim, Mussolini lança o primeiro fascismo, um movimento voltado para os ex-combatentes. Ele junta ali os ex-combatentes e lança o que ele chamou de fascio di combattimento, grupo de combate, certo? Só que, olha que interessante, eles eram libertários, tá entendendo? Eles eram anti-estatais, defendiam o livre mercado, eles tinham algum republicanismo, não queriam se tornar um partido. Só que isso é em 1919, assim, até o final de 1919, Mussolini tenta instalar uma série desses grupos por toda a Itália, tipo clubes da luta, tá entendendo? Uhum. Ele é o Tyler Interessante. Estou falando isso aí sobre essa questão do heroísmo, que eu acho que é uma coisa que, infelizmente, também já está acabando. A gente vai ter que acelerar mais ou menos uns 4, 5 minutos aqui, né? Só para a gente ter uma base de tempo, Davi. Tá entendendo? Quanto tempo eu Tu tenho? falou sobre essa questão. Acho que deve ter uns 5 minutos ainda aqui. 5? Certo. Deve ter uns 5 ainda. Tu falando sobre essa questão do heroísmo, eu lembrei sobre a empreitada do Gabriel D'Annunzio, que apenas falando, né? Ele conseguiu fazer 2.000 italianos tomarem aquela região de volta do que era a Eslovênia, que é a região de Fiume, né? É um fator do heroísmo, né? Que, inclusive, existe essa questão que vai ser abordada por muitas pessoas, que é o retorno... Ó, 7 minutos, o Vinícius está falando aqui. Tem 7 minutos ainda. Que a questão do heroísmo, aquele retorno à volta do homem antigo romano, que seria um motivo, talvez, para outra live, só para falar sobre isso, né? Que eu lembrei agora do Júlio Zévola. Mas vamos continuar aí. Valeu. Certo. Nesse momento, Pedro, esse primeiro fascismo, ele é um desastre político, assim, ele não decola, certo? Só que é interessante que esse símbolo, o símbolo do fascismo, em 1920, ele começa a chamar a atenção de uma série de grupos diferentes. Ele vai se tornar um meio cultural que vai abranger grupos como os futuristas, certo? Ex-combatentes, vão ser valentões de cidade pequena, criminosos, traficantes, todo tipo de corrente diferente vão entrar dentro do fascismo. Então, assim, o que era um grupo pequeno, um movimento político pequeno, e um ano depois se torna um meio cultural abrangente, que vai abranger uma série de tendências que não estavam encontrando lugar cultural no regime liberal de Giolitti. E o outro grupo que vai entrar, Pedro, são os esquadristas. E esse grupo é muito importante de se entender nesse período do começo do fascismo, porque os esquadristas, eles são esquadrões, eles são grupos paramilitares, certo? Eles eram esquadrões rurais, eles operavam operavam por toda a Itália, e eles iam atrás de bater em socialistas. Era basicamente isso. Assim, onde eles tinham noção de que ia haver uma reunião do sindicato, uma reunião proletária, uma greve, eles achavam beleza. Eles pegavam os porretes e iam tudo lá bater nos socialistas, para escorraçar. E nesse período, o tanto de assassinatos que eles cometeram é impressionante. São milhares de pessoas que eles mataram. Socialistas, trabalhadores, gente comum, enfim. E mais interessante ainda, Pedro, é que existe uma literatura só sobre isso, escrita por eles.
Tá entendendo? Eles, esses esquadristas, muitos, escreveram relatos do que eles faziam, dos crimes que cometiam, de quem perseguiam. Então, tem muitos livros sobre isso. E, bom, é toda a literatura, é interessante isso. E, assim, Oi? Não, pode falar, conclua. Tá. Os esquadristas, eles vão tomar controle do fascismo. Nesse momento, você vê Mussolini ficando um pouco de lado. Olha que interessante. Mussolini criou uma coisa que se tornou maior do que ele, porque ela começou a aglobar culturalmente uma série de outras tendências. Então, o esquadrismo, ele tendo esse controle do meio rural e do resto da Itália, o que Mussolini não tinha, ele começou a ter, ele começou a impor a vontade no partido, no novo partido fascista, que é o partido de 1921, e ele que ditou as regras de como é que iam ser as coisas, certo? Mussolini vai ser, claro, ele era o grande símbolo de união do partido, então, assim, ele que vai ser catapultado para ser o governante, né? Para assumir o governo. Mas, assim, ainda naquele primeiro momento, não é ele que assume as rédeas, certo? Rapaz, a gente só tem 3 minutos. Eu vou... Gente, pois é, eu vou só falar uma coisa. Talvez próxima semana, dependendo do Davi, a gente faz uma parte 2 aí, se possível, tá entendendo? Então, mais para frente. Mas, de qualquer forma, o Davi ainda vai fazer nossa palestra pessoal também, né? No Instituto Chapado do Coriço, deixa acabar essa pandemia. E só dar alguns anúncios rápidos antes do Davi a gente finalizar. O que é que se tem? Vai ter uma live do Instituto Chapado do Coriço, só que essa vai ser no Twitter, ou no YouTube, entre o professor Ranieri Ribas, o Alexandre e, no caso, o Milton, o professor Milton, certo? Então, assim, eu só queria que o Davi fizesse as considerações finais e se ele aceita depois a parte 2 da live. Tá. E agradecer a todas as pessoas que ficaram até agora. Quem puder seguir a página do Instituto Chapado do Coriço e também seguir o Davi Carvalho, viu? E o sorteio do livro a gente vai anunciar depois o ganhador, certo? Tá Só consideração final, certo, a minha consideração final é só uma, Pedro, só para tentar juntar um pouco, né? Quando você pensar o que é fascismo, você voltando para essa noção originária, para o fascismo paradigmático, ou seja, quer dizer, tem outros conceitos, outros significados, mas você se atrelando ao significado originário do fascismo paradigmático, você tem que pensar que fascismo foi um movimento, um partido e um regime, certo? Que promoveram a síntese política entre nacionalismo, sindicalismo revolucionário, que é essa vertente do socialismo, e o idealismo de Gentile, certo? Então, essa é uma maneira de colocar a coisa assim, em panos limpos, né? Assim, de resumir, que eu espero que ajude o pessoal. E estou disposto em outra live futura a esclarecer dúvidas ou tentar deixar isso ainda mais claro, caso não tenha ficado. Eu lembro que o Renzo De Gentili, que inclusive tem a biografia do Mussolini, que é uns 4, 5 volumes, né? Ele dá a seguinte definição: ele tenta separar o fascismo como doutrina e o fascismo como regime. E, inclusive, ele fala que o fascismo como doutrina foi uma coisa, o fascismo como regime político, ele se torna a personalidade do Mussolini na política, das ações políticas pessoais dele no dia a dia, né? Assim, tem muito a ser comentado sobre isso. Existe uma noção vulgar de que fascismo é o mesmo que mussolinismo, certo? Mas essa noção já não é verdade. Até porque eu dei o exemplo aqui que no começo Mussolini foi praticamente colocado de lado, certo? Ele vai assumir as rédeas no período mais ditatorial do fascismo, que é depois de 1925, 26, que eu acho que não vai dar tempo de escrever, de falar aqui, né? Bora deixar só o pessoal com vontade de ver a próxima, né? Dos assuntos que tá faltando. Tá faltando, talvez, a gente comentar como o regime fascista. Porque, assim, existia uma mentalidade também anticapitalista com relação ao futuro dos Estados Unidos na economia mundial. E depois da crise de 29, pelo fato da Itália ser um país fechado, digamos que a Itália e o fascismo se tornou uma linha de referência contra o capitalismo global.
entendendo? Isso deu muito fôlego para o fascismo no começo da década de 30, inclusive impulsionou o nazismo, a questão das economias nacionais fechadas. Então, gente, estamos acabando aqui. Davi, abraço, meu brother. Viu?